graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto. E este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós estivemos lendo 1 Samuel 28 e também o capítulo 31. Nós lemos também 1 Crônicas capítulo 10. E nós iniciamos o livro de 2 Samuel. Nós lemos o capítulo 1 e o versículo 4 do capítulo 4. Hoje nós vamos continuar em 2 Samuel. Nós vamos ler os capítulos 2, 3, 4, 5 e também vamos terminar nossa leitura lendo 1 Crônicas capítulo 12, dos versículos 23 ao 40. Na nossa leitura de ontem, nós vimos o final da vida do rei Saul e de 3 dos seus filhos, incluindo Jonathan. Ficou um filho do rei Saul vivo ainda, Isbosete. Este não estava na guerra, naquela batalha contra os filisteus, ele não estava lá. Então, este vai ter um papel muito importante na nossa leitura de hoje, aqui nos capítulos 2, 3, 4 e 5 de 2 Samuel. Mas o texto, o tópico principal aqui da nossa leitura de hoje vai ser a unificação do reino de Israel debaixo do rei Davi. O rei Davi vai ser reconhecido como rei de Judá, depois será reconhecido como rei de Israel, então ele vai unificar o reino e vai se cumprir então a promessa na vida de Davi. Então, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você, como sempre, de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 6 de abril. Davi se torna rei. Davi certamente deve ter várias emoções ao considerar seu futuro. Sem dúvida, ele está aliviado por estar livre das constantes ameaças de Saul, mas o manto da responsabilidade agora é dele. Falta ainda 7 anos para que ele seja reconhecido como rei de todo Israel. Durante esse tempo, ele governará somente sobre Judá, até que o conflito civil seja resolvido e ele seja aceito por todo o povo. O ato mais significante que Davi fará como rei de Israel é a captura e ocupação de Jerusalém, conhecida até hoje como a cidade de Davi. A essa cidade, ele também devolverá a arca sagrada de Deus e fará os planos iniciais para a construção de um templo permanente. Por todos os seus esforços, Davi tem a garantia de Deus de que ele e sua família serão abençoados. O relato desses anos iniciais começa com Davi buscando a orientação de Deus, uma das muitas características que fazem de Davi um líder tão especial para o povo de Deus. Davi, rei sobre Judá. Nós vamos começar em 2 Samuel, capítulo 2. Estamos cerca de 1011 anos antes de Cristo. Então, o tempo está diminuindo, né? A distância até o nascimento do Salvador da humanidade está cada vez menor. É muito tempo ainda, né? 1011 anos. Mas está diminuindo. Quando nós estávamos lá atrás, né, com Moisés, era 1700 anos. Depois com Josué, 1400, 1300 com os juízes, né? Então o tempo está diminuindo, ok? Mas nós estamos em 2 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, a parte A do versículo 4. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? Ok, onde é que está Davi neste momento? Ele está em Ziclag, né? Lembra que ele voltou para Ziclag, os filisteus expulsaram ele do exército, ele voltou. Aí ele teve que lutar contra os amalequitas para socorrer as mulheres e as crianças e pegar suas coisas de volta. Então,
ele teve aquela vitória, ele está em Ziclag, Davi está na terra dos filisteus neste momento. Então o que Davi faz? Estando na terra do inimigo, ele ora a Deus. Davi vai orar ao Senhor, vai buscar o Senhor, vai pedir direção a Deus para o próximo passo. Ele não sai igual um doido assim por Israel afora, gritando e berrando: ó, Saul morreu, eu sou o rei agora, todo mundo se prostre para mim. Não. Davi vai consultar a Deus: Senhor, o seu ungido morreu. O rei que o Senhor deu, o primeiro rei que o Senhor deu a este povo morreu. E agora, Deus, o que eu faço? O Senhor me ungiu, mas o Senhor continua sendo soberano sobre a minha vida. Eu não sou dono do meu nariz. Só porque o Senhor me ungiu, eu continuo sendo um servo do Senhor, Deus, Jeová. Então, Senhor, o que eu faço? Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá, sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Como é que Davi falava com Deus? Como é que Deus falava com Davi? Provavelmente através do sacerdote Abiatar, que estava com Davi. Abiatar intercedia ao Senhor por Davi, e Deus falava através de Abiatar para o rei. O rei, principalmente Davi, e Salomão também, e os outros reis no futuro também, depois de Salomão, mas principalmente Davi e Salomão vão estar sempre acompanhados de um sacerdote que vai estar ali para servir como intercessor pelo rei e o canal entre o Senhor Deus e o rei. E Deus também vai levantar profetas, né? Os profetas não acabaram. Deus vai continuar levantando profetas para falar com o rei, para repreender o rei, para encorajar o rei, para declarar uma palavra de bênção sobre o rei. Tudo isso ainda vai acontecer. Mas neste momento aqui, provavelmente é Abiatar que está intercedendo a Deus em prol de Davi. Então Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Está começando a se cumprir a promessa de Deus para Davi. Aqui Davi foi ungido rei sobre uma parte de Israel. Então, vamos olhar o nosso mapa juntos? Vou colocar o nosso mapa aqui na tela. Ok. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Nós temos aqui o mapa das 12 tribos de Israel da época de Josué. Ok? Entre 1200 a 1050 antes de Cristo. Então, Davi, ele vai para Hebrom. Hebrom está aqui, ó, quase que no centro de Judá. Davi era de Belém, né? Belém fica em Judá, faz parte de Judá. Então, Davi está indo para o seu povo, ele vai para Hebrom, e em Hebrom, o povo de Judá, quer dizer, o povo que vive nessa região aqui, ó, o povo dessa região reconhece Davi como rei. Então, neste momento da sua vida, Davi se torna rei, mas somente de Judá. O restante de Israel, a tribo de Dan, a tribo de Efraim, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, as duas partes da tribo de Manassés, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali e a tribo de Asser, essas tribos não estão reconhecendo Davi como rei. Davi está sendo reconhecido como rei somente aqui, ó, somente em Judá, neste território aqui, do centro ao sul de Israel, essa península aqui, né? O restante de Israel ainda está lamentando a morte de Saul, né? E olhando para a família de Saul. Tem alguém ainda na família de Saul que pode ser rei? Tem. Tem um filho de Saul ainda que sobreviveu, que vai ser um personagem muito importante aqui na nossa leitura de hoje. Então, mas está começando a se cumprir, né?
E às vezes é assim, não é verdade? Nas nossas vidas, as promessas de Deus, elas vão se cumprindo em etapas, né? Nem sempre é tudo de uma vez, né? Às vezes Deus nos coloca com uma responsabilidade sobre um certo tamanho, né? E depois, quando nós somos fiel àquela responsabilidade, Ele nos dá uma responsabilidade maior, nos dá uma oportunidade maior, né? E aí, assim Deus vai fazendo com os seus. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Davi. Davi está sendo reconhecido como rei de Judá, e ele vai reinar em Judá 7 anos e meio. Só depois de 7 anos e meio de reinando em Judá somente, é que ele vai conseguir ser reconhecido como rei de todas essas outras tribos aqui de Israel e finalmente unificar o reino, ok? Então, acho que ajuda, né, para termos o mapa assim na nossa mente, né, para acompanharmos a leitura. Mas está começando a se cumprir aqui as promessas de Deus na vida de Davi. Vamos então a 2 Samuel capítulo 2, o versículo 4 da parte B até o versículo 7. Bondade para com os homens de Jabes. Informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora, que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora, sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o rei. Ok, por que Davi está fazendo esse contato, né, com Jabes de Gileade? Tem pelo menos 2 motivos que Davi tem esta conversa, este contato, esta comunicação com o povo de Jabes de Gileade. Primeiro, porque Jabes de Gileade demonstrou uma grande bondade para com Saul e para com Jonatas. Davi tinha muito amor ao seu rei, Saul, a Jonatas também. E o povo de Jabes de Gileade foi o primeiro povo que Saul libertou. Lembra? Lá atrás, no começo do reinado de Saul, é o povo que ele libertou das mãos dos inimigos. Então, este povo está demonstrando esta bondade para com ele, e Davi está honrando este povo, agradecendo a este povo, declarando uma bênção de Deus sobre este povo por causa da bondade deles para com Saul e para com Jonatas. Segundo, Jabes de Gileade pertencia a Israel, pertencia ao reino do norte. Inclusive pertencia à meia tribo de Manassés, que entrou na terra de Canaã. Então por isso, eles ainda não tinham reconhecido Davi como rei, sabe? Este povo de Jabes de Gileade fazia parte do povo que estava esperando um descendente de Saul assumir o trono. Eles não tinham reconhecido Davi como rei. Então Davi aproveita a oportunidade aqui, né, para, como diz a expressão, né, matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ele faz um elogio a este povo, né, para conquistar este povo, e ao mesmo tempo comunica a eles: olha, tem um rei já, tá? Eu sei que vocês têm muito carinho por Saul, eu também tenho. Eu sei que vocês estão esperando alguém se levantar no meio da família de Saul para assumir Israel, mas o povo de Judá já me ungiu rei, e eu sou o rei de vocês também. Claro, isso vai demorar para todo Israel reconhecer Davi como rei, vai demorar, tem um processo. Ele vai ter que ficar ali, confiando no Senhor por muito tempo, não é por dias, nem semanas, nem meses, não, mas anos. Anos Davi vai ter que ficar ali, confiando no Senhor e caminhando nos caminhos do Senhor. Mas ele tá comunicando. Ele está comunicando a bênção, né, que ele crê que Deus deu a ele. E então, esses são 2 motivos aqui para Davi ter tido esta interação aqui com o povo de Jabes de Gileade. Vamos então ao versículo 8. Nós estamos agora em Maanaim.
o que está acontecendo lá no norte, né? Maanaim é o norte, é a terra, as outras 10 tribos de Israel, né? O que eles estão fazendo? Então, tá registrado aqui na palavra do Senhor. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Ok? Então, o que está acontecendo lá no norte? Enquanto Davi foi reconhecido em Judá, vou colocar o mapa aqui novamente. Enquanto Davi foi reconhecido nessas terras aqui embaixo, o restante de Israel acabou de ser apresentado o novo rei deles. Quem é que deu o rei? Abner. Este Abner vai ter um papel importantíssimo aqui também. Abner, o general do exército de Saul, pega um dos filhos de Saul e faz daquele filho o rei de Israel. Então, as outras 10 tribos, Dan, Efraim, Benjamim, Ruben, Gad, Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali, Assé, todas essas tribos agora, elas têm o rei. O nome dele é Isbosete. Não é Davi. Eles não reconhecem Davi como rei. Eles colocaram um rei para si mesmo. Ok? Então, vamos continuar. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Quem é que colocou este Isbosete no poder? Foi o Abner. Então, quem é que manda em Israel? É Abner, né? É ele que coloca o rei no poder, é ele que tira o rei do poder, é ele que direciona as guerras que Israel vai lutar, é ele que determina a forma como Israel vai lutar as guerras. Na verdade, esse Isbosete é mesmo um fantoche, né? É um rei fantoche. Quem manda em Israel é este homem por nome de Abner, que era primo de Saul e agora se tornou o homem mais poderoso em Israel. Vamos ao versículo 12. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruía, e os servos de Davi também saíram. E os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: "Que os moços se levantem e lutem diante de nós." Joabe respondeu: "Está bem." Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Ok, o que está acontecendo aqui? Davi foi reconhecido como rei no sul, Abner colocou um rei fantoche, um dos filhos de Saul, como um rei no norte, e agora Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, está numa guerra civil. E os homens de Davi estão tentando derrotar os homens de Isbosete para tomar as outras tribos, para tomar os outros territórios. Neste momento, às vezes nós não entendemos, né? Mas neste momento, Davi está tentando se tornar rei de Israel à força. Ele está tentando derrotar os seus irmãos, os outros israelitas, para se tornar rei de todo Israel. A Bíblia não diz que ele está fazendo isso na direção de Deus ou contra a direção de Deus, sabe? Isso fica em aberto aqui. Mas o fato é, Joabe, que é o general do exército de Davi, está indo para a guerra, para a batalha contra Abner, que é o general do exército do norte, general do exército de Israel, das outras 10 tribos de Israel, daquele rei fantoche chamado Isbosete.
E a batalha, a primeira batalha que eles resolvem fazer aqui, eles se encontram numa cisterna e eles escolhem 12 homens valentes, né, de cada lado, e colocam aqueles 12 para lutar. E aí acaba que os 12 se matam. É tipo um empate, né? Ninguém vence ali, ninguém perde. Então, é um empate. Então, ao invés deles fazerem paz ali, né? Porque é tudo israelita aqui, sabe? É israelita lutando contra israelita. Ao invés deles fazerem paz ali e reconhecer Davi como rei e acabar com essa história, não. Agora eles vão lutar, os dois exércitos inteiros vão lutar. E o exército, a Bíblia diz que o exército de Davi estava venceu o exército de Abner, venceu o exército do norte. E claro, isso é porque Deus estava com o exército de Davi. Davi era o ungido do Senhor. Aqui era o momento de Davi subir ao trono e unificar a nação de Israel. Quem estava resistindo estava contra a vontade geral de Deus, né? A vontade soberana de Deus. Deus estava permitindo tudo isso que estava acontecendo. Deus continuava no controle, mas ele estava permitindo. Mas ele estava dando a vitória a Davi, ao seu ungido. Versículo 18. Estavam ali os 3 filhos de Zuria, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: "É você, Azael?" Ele respondeu: "Sou eu mesmo." Então Abner disse: "Desvie-se para a direita ou para a esquerda. Agarre um dos soldados e pegue a armadura dele." O que está acontecendo aqui? Abner está fugindo, né, da batalha, está perdendo e está fugindo, né, para não morrer. Azael está perseguindo ele. Azael é do exército de Davi, é do exército de Joabe. Está perseguindo Abner para matar Abner, para acabar logo com o general do exército do norte, né? E aí, a sugestão de Abner é que Azael se contente em matar um dos outros soldados de Israel. Para de me perseguir, cara. Vai perseguir um daqueles outros soldados ali que está fugindo. Todo soldado aí que você pode matar, você é tão veloz, pega um desses outros caras aí, mas não fica vendo atrás de mim, não. Porém, Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: "Pare de me perseguir. Do contrário, vou ter de matá-lo." E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Então, Azael estava correndo tanto, né, atrás de Abner que só precisou Abner parar e virar assim a lança, né, para trás, e acertou Azael, matou Azael. E agora um dos capitães, né, do exército de Davi morreu aqui. Morreu nas mãos de Abner. E o fato de todos os homens pararem para olhar, né, era uma atitude de respeito também, uma atitude de surpresa, né, por ter visto um dos capitães, né, um dos homens mais velozes do exército de Davi, ter morrido aqui na mão de Abner. É um momento triste aqui na história de Israel. O povo está lutando, o povo de Israel está lutando entre si. Os inimigos estão ali ao redor de Israel, só assistindo isso e só louvando aos deuses deles, né? Aos falsos deuses, porque Israel está se destruindo a si mesmo. Mas é a ganância pelo poder, né? Nós temos aqui homens aqui gananciosos por poder. Abner, Joabe, Davi não tem autoridade suficiente para dar ordens, ele não tem influência sobre todo Israel ainda. Então ele está com as mãos um pouco atadas aqui, sabe? E o rei lá do norte, como nós dissemos, né, é um fantoche, né? É um rei que foi colocado no poder por Abner. Abner colocou, Abner tira, que é exatamente isso que nós vamos ver acontecer em diante. Versículo 24. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner.
O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Abner estava querendo uma trégua aqui, né? Ele estava querendo uma pausa para as batalhas, né? Para as hostilidades neste momento. Claro, porque eles estão perdendo, né? Eles estão perdendo, eles estão fugindo, então eles precisam que Joabe e o exército de Davi desista. E de fato, Joabe vai atender este pedido. Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel, e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Então acabou. Esta batalha aqui entre o povo de Israel e o povo de Judá, esta teve um fim. Vamos ao versículo 30. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo reunido o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Então, quantos homens de Davi morreram nesta batalha? 19 mais 1. 19 mais Azael, 20. 20 homens de Davi morreram. 20 homens do exército de Judá morreram nessa batalha. Porém, os servos de Davi tinham matado, dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner, 360 homens. Então, do exército de Davi morreu 20. Do exército de Israel de Abner morreu 360. Isto é, morreu 18 vezes mais homens do exército de Abner do que do exército de Davi. Isto é, sem dúvida, a mão do Senhor. Foi Deus que deu esta vitória aos homens de Davi, que venceram com tanta expressividade, né, o exército de Abner. Isto é um sinal, né? Deveria ser um sinal para todos de que Deus estava com Davi e não estava com Abner e com aquele reino fantoche que ele formou no norte de Israel, né? Versículo 32. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e ao amanhecerem chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Novamente, isto era o agir de Deus a favor de Davi. Davi ia fortalecendo-se cada vez mais e a casa de Saul, né? Quer dizer, aquele rei fantoche que Abner colocou, Isbosete, ele ia cada vez mais perdendo influência, prestígio e respeito, né, no meio do povo de Israel. Os filhos de Davi em Hebrom. Então nós vamos ler agora em 2 Samuel, no capítulo 3, dos versículos 2 ao 5. Este texto também está registrado em 1 Crônicas, capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Mas nós estamos lendo o texto de 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 ao 5. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon. Este é o primogênito de Davi. Ao primogênito, Davi colocou o nome de Fiel. Amnon significa fiel. De Ainoã a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Absalão. Absalão, nós sabemos o significado do nome de Absalão também. O nome de Absalão significa Pai Divino da Paz. Pai Divino da Paz.
Então o terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. É interessante aqui, Davi casou com uma mulher por nome de Maaca, tomou por esposa, né, uma mulher por nome de Maaca, filha de uma mulher por nome de Talmai, filha de um homem por nome de Talmai, e este homem era rei de Gesur. Gesur não era uma terra de Israel, Gesur era uma terra de estrangeiros, era uma terra inimiga, inclusive. Os Gesuritas foi um dos povos que Davi atacou quando ele estava em Ziclag. Então, em algum tempo depois, o que parece é que Davi fez uma aliança com este rei, Talmai, de Gesur, e ele casou, ele tomou uma esposa, uma das filhas deste rei como esposa, que era um costume da época, né? Dar os filhos e as filhas em casamento para fazer aliança, né, com outras nações. Então esta é uma das esposas de Davi. O quarto foi Adonias. Adonias significa meu Senhor é Jeová. Adonias, né? Toda vez que a gente vê Adoni ou Adonai, quer dizer Senhor. E em português, o nome deste filho, em hebraico, é Adoniá. E o Yá no final, aqui em português foi traduzido como As, mas o Yá no final, em hebraico, significa Yavé, né? É a abreviação do nome de Deus, Yavé. Então, Adonai, Yavé. Adonias, ficou Adonias em português, que quer dizer meu Senhor, Adonai, é Jeová, Yavé. Meu Senhor é Jeová. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Então, estes foram os filhos que Davi teve das muitas mulheres que ele teve. Novamente, né, como nós temos dito, o fato da Bíblia registrar que Davi teve muitas mulheres não quer dizer que a Bíblia apoia esta atitude. A Bíblia tem registros históricos destes homens que Deus escolheu para fazer certas obras, para Deus usar em certos propósitos. Eles não eram perfeitos. Não é porque Deus escolheu eles, Deus não escolheu eles porque eles eram perfeitos ou porque eles eram santos. Pelo contrário, Deus escolheu eles apesar dos defeitos deles. E um dos defeitos que estes homens, muitos homens da Bíblia têm, é a poligamia. Eles são homens que tiveram muitas mulheres. A Bíblia não defende isso, a Bíblia não recomenda isso, a Bíblia é contra a poligamia. A Bíblia ensina que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Um homem, uma mulher, este é o casamento que Deus instituiu. Estes outros casamentos que são mencionados na palavra do Senhor é uma demonstração do efeito do pecado, né? O homem, o mundo corrompido pelo pecado tem essa realidade. E Deus trabalha a si mesmo no meio desta realidade, sabe? Porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Então Ele trabalha com estes homens, com estas mulheres, que não são exemplos perfeitos do que quer dizer, do que é ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, mas são pessoas que amam a Deus, são tementes ao Senhor, são pessoas de fé, e este é o exemplo deles que nós tomamos. Nós tomamos o exemplo de fé, o exemplo de temor ao Senhor, de dependência em Deus. E aí nós entendemos que, assim como Deus teve misericórdia destes homens e usou eles, assim também Deus tem misericórdia de nós e pode nos usar também. Porque nós não somos melhores do que nenhum desses personagens da Bíblia. Mas Deus é o mesmo Deus que teve misericórdia destes homens na Bíblia, Ele tem misericórdia de nós hoje aqui. E pode nos usar também para uma grande obra, para louvor do seu nome. Amém? Ok, vamos continuar então. 2 Samuel capítulo 3, versículos 6 a 11.
Isbofete causa raiva em Abner. Lembrando, né? Abner é quem realmente manda no Reino do Norte, em Israel. Isbosete é um rei fantoche, que ele colocou no poder. E Abner está começando a ver, né, que as coisas não estão indo muito bem para o Reino do Norte. Davi está crescendo cada vez mais, o Reino do Norte está diminuindo a sua força cada vez mais. Provavelmente Abner está procurando o seu próximo passo, né, para manter-se em algum poder, com alguma influência. Então, aqui Abner vai ter uma ótima oportunidade para criar uma situação para poder favorecer Davi. Vamos ver então como que se desenrola essa situação aqui. Versículo 6. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina de meu pai? Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher. Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. O que Abner fez? Abner aproveitou essa oportunidade aqui, em que Isbosete se levantou contra ele e falou: sabe de uma coisa, Isbosete? Você está fora. Eu vou passar o reino todo para Davi, eu vou fazer exatamente o que o Senhor queria que nós fizéssemos desde o começo. Se Abner estava fazendo isso com sinceridade ou com segundas intenções, nós não sabemos, a palavra do Senhor não fala. Mas o fato é, a vontade dele de finalmente obedecer a Deus, né, e reconhecer Davi como rei, é muito peculiar que ele decide isso logo no mesmo dia em que Isbosete traz essa ofensa, essa acusação contra ele, né? Você dormiu com a concubina do meu pai, por que você fez isso? Ele falou: não vou aturar, eu não vou aturar você, Isbosete. Você é um fantoche, eu coloquei você no poder, eu que estou sustentando você no poder, eu que estou defendendo, protegendo você, e você veio com essa acusação para o meu lado? Sabe de uma coisa? Acabou para você. Eu vou passar tudo para Davi. É o que Abner faz aqui. Versículo 11. Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Ei, fantoche, esse rei não tem autoridade nenhuma. Ele tem medo do general. O general falou, acabou. Ele tem que ficar na dele, né? Então vamos ao versículo 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faça uma aliança comigo, e eu ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você. Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Davi. Quem era Mical? Mical foi a primeira esposa de Davi. Foi a filha mais nova de Saul, que Saul deu em casamento a Davi. Então Davi agora ele está disposto a fazer essa aliança com Abner, mas ele quer que Abner traga Mical. Mical está morando no norte, né? Mical está morando lá nas terras da sua família, em Benjamim. Então, Abner está vindo de lá, Davi quer que Abner traga. Agora, tem um porém. Quando Saul desenvolveu aquela paranoia de que precisava matar Davi, Saul também, Davi fugiu, né? Fugiu do palácio, fugiu e nunca mais foi morar perto de Saul. Aí Saul pegou e deu a filha dele para outro homem. A esposa de Davi, Mical, Saul deu ela como esposa para outro homem, um homem chamado Paltiel. Nós vamos ler sobre ele aqui, logo em seguida. Então, o que Davi está pedindo de Abner é que tome
Mical do seu segundo esposo e traga ela para mim. Muita coisa aqui, né? Isso são problemas de pessoas aqui, não é? Deus não mandou Saul dar a filha para outro homem, Deus não está mandando ela voltar para Davi. Isso é tudo coisa aqui que esses homens estão fazendo por conta própria, sabe? Mas é o que Davi exigiu. Versículo 14. Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dê-me de volta a minha mulher Mical, para poder casar com ela. Dei como pagamento 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando atrás dela, até Baalguim. O cara ficou arrasado, né? Perdeu a esposa, talvez foi a primeira esposa dele, a única esposa dele até aquele dia. Ficou arrasado, mas o rei mandou, o que ele podia fazer, né? Se ele se opusesse, o rei ia mandar matar, então ele ficou chorando e lamentando a perda da esposa dele. Então Abner disse a ele: agora vá e volte para casa. E ele voltou. Versículo 17. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: no passado, vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isto agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Abner falou também com a tribo de Benjamim, e então ele foi dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Então Abner está preparando aqui a unificação do reino, né, para passar o reino para Davi. Abner e Davi se encontram. Segundo Samuel 3, versículos 20 e 21. Abner foi falar com Davi em Hebrom e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei para ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança com o rei, e meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse e ele se foi em paz. Este é o general que tinha matado homens de Judá, né? Agora este general está sentado junto com Davi, jantando com Davi e fazendo uma aliança com Davi e indo buscar os anciãos das outras tribos de Israel para virem se apresentar a Davi e reconhecerem Davi como rei de todo Israel. Como as coisas mudam, né? Claro, Abner está fazendo isso porque tem um jogo de poder aqui, né? Tem uma oportunidade dele, para ele, se tornar um homem influente no reino de Davi também, né? Então, tem motivações sinceras? Possivelmente sim. Tem segundas intenções? Possivelmente sim, né? Não podemos dizer com certeza de uma forma ou outra, mas é o que Abner está fazendo aqui. Ele quer ajudar Davi a unificar o reino. Versículo 22. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Joabe não estava lá na hora que Abner estava lá conversando com Davi. Joabe não está sabendo de nada do que está acontecendo. Ele está chegando agora e vai ser informado. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: o que foi que o Senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Você percebeu? Joabe chegou, repreendeu Davi, né, chamou a atenção dele e
saiu da presença de Davi e deu uma ordem para buscar Abner no meio do caminho e ficou por isso mesmo. Isso está demonstrando a falta de poder que Davi ainda não tem, sabe? Como a autoridade de Davi ainda é pequena e pouca ainda. Davi não tem muita influência ainda em Israel. Ele é rei de Judá, mas ele não é rei de todo Israel ainda. E ele tá com as mãos um pouco atadas aqui, nessa situação. Então Joabe quer se vingar de Abner, né? Pelo que ele fez contra o seu irmão Asael e também por causa desta suposta espionagem de Abner, né? Veio espionar o reino de Davi para ver o que Davi faz e tal, para poder saber como atacar, qual a fraqueza de Davi, essas coisas assim. Abner é um enganador, é o que Joabe está dizendo. Ninguém pode confiar em Abner. Então, no versículo 27, a palavra do Senhor diz: quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Estes ferimentos na barriga, nós vamos ver que é um tema, sabe, na nossa leitura de hoje. Asael foi morto, né, com a lança de Abner na barriga. Agora, Joabe matou Asael, ferindo-o na barriga. E nós vamos ver isso mais à frente também. Então, Abner se vingou aqui da morte do seu irmão. Nós não temos indicação nenhuma aqui que esta seja uma justa execução do vingador do sangue, sabe? Por quê? Porque Asael morreu num campo de batalha. Asael morreu numa batalha contra Abner. Não foi um assassinato assim voluntário da parte de Abner. Eles estavam na guerra, lutando um contra o outro. Abner, para se defender, teve que matar o inimigo. O que Joabe faz aqui não encaixa dentro da lei do vingador do sangue. Ele está fazendo um homicídio. Ele está matando Abner por conta própria, sem justa causa. Vamos ao versículo 28. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Davi também entende que tem algo errado aqui, sabe? O que Joabe fez é errado. Então Davi está dizendo: eu e meu reino não somos culpados disso. Eu não mandei Joabe fazer isso. E Davi continua: que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Davi declarou uma maldição muito grande, né? Fome, enfermidades, guerras e morte. É o que Davi declarou sobre a casa de Joabe por causa deste pecado que Joabe cometeu em matar Abner. Se vingar, né, por conta própria, sem ter direito de fazer isso. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. E é isso que acontece, né, amados? A morte chama para a morte, o pecado chama para o pecado, o erro chama para o erro. Abner, lá atrás, errou em tentar estabelecer um reino fantoche para que ele pudesse exercer influência sobre as 10 tribos de Israel, né? Aí, por causa disso, ele foi para a guerra, matou um homem de Davi, Asael, e agora, por causa disso, os irmãos de Asael matam Abner. Então, o pecado gera pecado, a morte gera morte, o erro gera erro, e é isso que estes homens estão colhendo aqui. Versículo 31. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner. E todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: por que Abner teve de morrer
como se fosse um tolo. As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Isto é, Abner não era um prisioneiro. Abner não era um criminoso que estava preso com decreto de morte, né? Ele não estava com as mãos atadas e com os pés acorrentados. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. Quem são os filhos da maldade? Joabe e o seu irmão, né? Que mataram Abner. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Quer dizer, toda a nação de Israel, a Judá, Simeão e as tribos do norte, todas as tribos, todos os representantes das tribos que estavam ali, naquele enterro, no velório e no enterro de Abner, eles perceberam a sinceridade de coração de Davi. Eles perceberam que Davi, de fato, estava lamentando com sinceridade a morte de Abner. Eles viram a verdade assim, do coração de Davi, né? Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zuria, está falando de Joabe e do seu irmão que mataram Abner. Esses homens, os filhos de Zuria, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Então, morreu aqui o grande líder militar de Israel, Abner, né? E estava querendo unificar o reino de Israel debaixo de Davi. Mas lá no norte está Isbosete ainda. Mas ele também vai ter um final triste. Isso está registrado no capítulo 4, versículos 1 ao 3, versículo 5 e versículo 6. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Né? Isbosete, o general que dava toda a autoridade e bancava ele, morreu. E agora? Quem é que vai defender ele? Quem é que vai bancar ele? Quem é que vai manter ele no poder? Ninguém, né? E o restante de Israel, que estava confiando nele, em Isbosete, em Abner, agora estão desesperados. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Recabe e Baanã, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Novamente, alguém é morto com um ferimento na barriga, né? Com um ataque à barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Então estes 2 homens, homens de confiança de Isbosete, eles agora vão e matam Isbosete. O rei do norte agora é morto nas mãos destes 2 homens. Por que eles fizeram isso? Certamente na esperança de agradar Davi, né? E conseguir algum privilégio no reino de Davi, né? Eles também, como Abner, eles estão vendo que o reino do norte não tem futuro, Isbosete não tem futuro, né? Então, vamos fazer o nosso nome com Davi, né? O quanto antes, para a gente já ter um lugar preparado quando Davi tomar isso tudo aqui. Provavelmente é isso que eles estavam pensando. Versículo 7. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele
e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Esses caras chegaram para Davi com a cabeça de Isbosete, filho de Saul, dizendo que, olha, aqui, ó, Deus, aqui, isso aqui é a prova, ó, Deus nos usou para cumprir aquilo que Deus prometeu para você, ó. Todos os seus inimigos morreram. Está aqui a cabeça do último inimigo seu. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia. Como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclag. De quem que Davi está falando? Ele está falando do Amalequita, né? O Amalequita que veio e confessou que quando Saul estava ali à beira da morte, precisando de alguém para poupar ele daquele sofrimento, né? O Amalequita foi lá, enfiou a lança em Saul e matou, acabou de matar Saul, né? Davi está falando, eu matei aquele cara, eu agarrei, o cara veio e me falou, me contou uma dessas, e ele só me falou que matou, ele nem trouxe prova nenhuma, só trouxe a coroa e o bracelete, mas não trouxe parte do corpo igual vocês estão fazendo, e eu agarrei aquele cara e matei ele lá em Ziclag. Aí no versículo 11, Davi continua, muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito, será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então Davi vingou a morte deste homem inocente, porque Isbosete era inocente, né? Na verdade, ele não tinha culpa de nada ali. Ele nasceu como filho de Saul, então quando seu pai morreu, tinha alguém ambicioso por poder, Abner, e colocou ele no poder e ele acaba sendo uma vítima aqui nisso tudo. Isbosete era uma vítima aqui, que não tinha muito o que fazer, né? Infelizmente ele morre nas mãos destes homens malignos. Então Davi cobra das mãos deles a vida de Isbosete, o sangue de Isbosete. Vamos então agora a 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 ao 3. Davi, rei sobre Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Então, quais são os 3 motivos? O povo vem, né? Finalmente, os anciãos de Israel vêm até Davi para reconhecer ele como rei. E quais são os 3 motivos que eles dão? Eles dizem, olha, primeiro, Davi, nós somos tudo do mesmo povo. Você é do nosso sangue, você é israelita como nós. Segundo, quando Saul era rei, quem lutava por nós era você. Saul lutou muito, mas depois que Deus levantou você, era você que lutava e vencia as batalhas mais importantes, os maiores inimigos de Israel era você. E terceiro, o Senhor te ungiu, rei Davi. Nós reconhecemos isso, agora nós reconhecemos que o Senhor te ungiu. E olha qual foi a unção que Deus ungiu Davi: para apacentar o meu povo de Israel, e será príncipe sobre Israel. E é claro, né, isto aqui é uma alusão ao grande pastor, ao verdadeiro pastor, o bom pastor, né, o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Davi, neste aspecto, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi
o primeiro homem que foi chamado de pastor de Israel. Foi levantado para apacentar Israel. Como Israel, assim, Israel simbolizando ovelhas, Davi simbolizando um pastor de ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele falou, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falou, olha, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Ele falou, eu sou o bom pastor, eu entro pela porta, eu não sou como o ladrão que entra pela janela. Então, aqui Davi está apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Davi foi muito falho, foi um pastor bom em alguns momentos, ruim em outros momentos. Ele foi um príncipe bom em alguns momentos, ele trouxe paz, em outros momentos ele trouxe desgraça para Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi e é e sempre será o bom pastor para todo sempre. E ele foi e sempre será o príncipe da paz, aquele que trouxe paz entre o homem e Deus através do seu sangue. Cristo é um Davi mais perfeito, sabe? Cristo é o pastor perfeito, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Ele é o príncipe da paz que morreu para que nós pudéssemos ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Aqui se cumpriu então a promessa que Deus fez a Davi, que ele seria rei de todo Israel. Uma vez que os muitos homens, gananciosos por poder, morreram e outros inocentes morreram, tudo isso permissão de Deus. Agora, se o povo finalmente reconhece Davi como rei, eles veem Davi o pastor, que vai apacentar eles veem Davi o príncipe, que vai reinar sobre eles, mas tudo isso está sendo feito diante do Senhor. Isto quer dizer que Davi e o povo de Israel entendem, reconhecem que o rei soberano acima de todos, acima de todo Israel e acima de Davi, é o Senhor Deus. A autoridade está vindo do Senhor, a garantia desta aliança está vindo do Senhor. É o Senhor que deu Davi como rei a Israel, é o Senhor que deu Israel como nação para Davi, e é o Senhor que está confirmando isto tudo neste momento através de Davi e dos anciãos de Israel. É Deus que garante tudo isso, é o poder de Deus, é a fidelidade das promessas de Deus que garantiu que Davi pudesse chegar ao reino de Israel e unificar o reino. Vamos então a 2 Samuel, no capítulo 5, versículos 4 e 5. Estes versículos que nós vamos ler têm muitos paralelos deles, sabe? No capítulo 2, versículo 11, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 11, 1 Crônicas, capítulo 3, tem muitos paralelos. Nós estamos lendo 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Guerreiros que fazem Davi rei. 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 23 ao 40. Eu acho que aqui é onde nós concluímos a nossa leitura de hoje. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi, em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna,
Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Asser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Louvado seja Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Independente das circunstâncias da vida, né, que nós nos encontramos, independente dos nossos acertos e dos nossos erros, as promessas de Deus, elas todas vão se cumprir, se de fato Deus prometeu isto a nós, amém? Aquilo que Deus prometeu a nós, Ele vai cumprir. Deus havia escolhido Davi, ungido Davi, prometido que Davi seria rei, e aí Deus cumpriu esta promessa e exaltou o seu ungido para ser rei da nação de Israel, do povo de Deus. Que Deus te abençoe pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado por estar lendo a palavra do Senhor aqui conosco todos os dias. Muito obrigado por compartilhar este vídeo. Não esqueça de fazer isso. Dar um like no vídeo, deixar um comentário. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, acione o sininho para que você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor Deus permitir. Então, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.